E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o podcast de hoje, retomando, né? Aliás, ontem eu queria ter gravado, mas a nossa condição de saúde assim não permitiu. A tosse estava pegando um pouquinho, tentei gravar, não rolou, né? Na hora que eu tava com tempo para gravar, não tava rolando, mas hoje estamos melhor, se recuperando, né? Praticamente 100% só a tosse, né? A tosse é a indigesta, né? Ela sempre fica um pouquinho mais de tempo, deve durar mais 1 ou 2 semanas, pelo menos, mas estamos aqui, hoje estamos bem, né? Hoje estamos bem. Queria ter gravado ontem, obviamente, para falar do derby paulista, do clássico que aconteceu. O jogo foi uma loucura, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Não tem como deixar passar essa oportunidade, até porque, pela forma como foi, acho que talvez para o torcedor palmeirense não seja legal de lembrar, para o torcedor corintiano foi um empate até épico, se é que a gente pode dizer assim, mas recordar é viver. E tem coisas importantes, eu acho que tem coisas muito importantes para o torcedor palmeirense tirar dessa partida também, tá? Bom, vamos com calma, vamos devagar. A gente vai chegar ali nos estaduais, a gente vai falar de Copa do Brasil também, passar por algumas notícias no dia, né? Copa do Brasil, principal delas, vai começar hoje, né? Um torneio extremamente glamuroso do nosso futebol. É sempre importante a gente destacar, né? Competição nacional, mata-mata. O atual campeão é o tricolor paulista. Aí várias e várias camisas, né? Especialmente aquelas talvez de menor expressão, de menor orçamento, né? Vão tentar fazer aí a sua campanha pela, pela conquista de uma glória, né? No cenário nacional e também para alavancar as finanças, porque nada, a Copa do Brasil é um torneio que paga uma belíssima premiação em dinheiro, tá? Vamos embora, vamos passar rapidamente pelas rodadas, né? Vou dar o destaque para o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, e a gente finaliza com as notícias do dia, tá? Deixando aqui os créditos de antemão, Globoesporte.com, onde a gente sempre faz o nosso giro pela rodada e pelas notícias esportivas. Aqui alguns destaques, tá? Do final de semana. Mais uma vez, gente, deixando o convite aberto, você que nos acompanha de outro estado, deixa o comentário aqui embaixo, tá? Assim, até pela falta de tempo, a gente não tá nem ouvindo coletivas direito aqui, tá realmente muito puxado esse começo de ano, mesmo durante o carnaval, tá? Foi bastante puxado aqui em relação ao trabalho para mim. Então, a gente vai tentar falar de tudo um pouco, sempre que puder ouvir um pouquinho de coletiva, mas não prometo, né? Essa temporada eu acho que vai ser um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais atarefada, pelo menos até o momento. Então a gente sempre deixa aquele convite. Você que nos acompanha de outro estado, quer que eu falo do seu estadual? Deixa uma moral pra gente, deixa o um comentário aí embaixo, a gente vai dar uma moral para vocês também, tá bom? Aqui passando pelos resultados pelo menos das equipes de maior torcida, deixando destaque aqui para as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e das maiores torcidas. Então a gente acaba passando mais pelo Carioca e pelo Paulista, mas sempre deixando o convite aberto para vocês, tá bom, gente? Ó, Fluminense venceu Madureira 1-0, Botafogo 4, Botafogo 2, Vasco da Gama 4, tá? Coisas importantes, aí lições importantes a serem tiradas. Para quem não se recorda, o Botafogo não teve um início de temporada legal o ano passado também, já era um time reformulado, ainda com o Mister Luiz Castro, né? E aí passaram por maus bocados, altos e baixos, torcida pegando no pé. Foi um daqueles momentos da temporada que ficaram na memória do treinador e ele falou sobre isso várias e várias vezes e com rancor, sim. E esse, na minha opinião, foi um dos motivos pelos quais o treinador deixou a equipe do Botafogo. Então é um momento importante da temporada. Eu acho que pode definir muita coisa. E, na minha opinião, no ano passado definiu a saída do treinador, tá? Não só por uma questão de, pô, o Cristiano Ronaldo ligou pro cara, né? Diz que o Cristiano Ronaldo, conterrâneo, né? Melhor atleta de Portugal, um dos melhores atletas de todos os tempos, ligou pro cara. Se isso já não pesou, a questão financeira também. Fora isso, teve o bônus, né, de que ele foi caçado no início da temporada do ano passado e ele deixa o destaque muitas vezes para alguns, um ou dois integrantes da imprensa. Ele deixa um destaque especial para um ou dois integrantes, se eu não me engano, né? Eu não me recordo muito bem. Então, eu acho que é um momento derradeiro, tá? Não sei nem se foi da imprensa ou de influencers, tá? Fica aqui o nosso
o nosso ponto de interrogação, mas ele já deixou isso claro em entrevistas. Então, eu acho que é um momento importante. É um momento derradeiro, nunca é legal perder um clássico, né? Ainda mais tomando 4 gols do Vasco da Gama, mas duas equipes que competem neste momento por uma vaga no G4, né? Na rodada anterior o Botafogo tinha passado o Vasco, agora o Vasco com essa vitória ultrapassa o Botafogo, tá aqui o Nova Iguaçu no meio desse pacote, desse bolo, e fica aí. Alguém pode ficar de fora, o Botafogo pode ficar de fora. Então a gente sabe que o torcedor é apaixonado e até em virtude do que aconteceu na temporada passada, é um torcedor que está muito ferido, né? E uma derrota como essa não contribui. Só que eu acho que assim, são coisas importantes. O torcedor não dá pra gente condenar. Jamais, eu acho que a gente pode condenar a atitude de torcedores que agridem, que jogam coisas no estádio, que são torcedores sim, né? Existe uma obsessão por dizer que esses personagens não são torcedores. Eles são torcedores sim, né? E talvez por isso a legislação não mude, né? Porque a legislação não acontece no sentido de punir de fato criminalmente um torcedor. Eles são torcedores. É preciso uma legislação. E quanto mais tarde a gente deixar de reconhecer isso, mais difícil vai ser acontecer uma. Só fazendo parênteses, né? Porque eu vou na contramão, né? De todo mundo que fala, isso não é torcedor, isso é torcedor sim, com todo respeito, isso, né? Aqueles são torcedores sim. E é preciso uma legislação específica que cubra, de repente, essa. Porque sempre a gente se enquadra naquele crime de menor grau e é preciso uma legislação específica. E quanto antes a gente reconhecer que é necessário e que aqueles personagens que causam tumultos, episódios de violência, são torcedores, sim, tá? Dizer que não é torcedor não vai fazer a justiça olhar esses personagens como um criminoso comum, né? Às vezes, muitas vezes comete um crime comum, mas como está no âmbito esportivo, muitas vezes não são punidos. Por isso que fica a minha insistência em dizer que quanto mais as pessoas dizem que esses personagens não são torcedores, mais a justiça vai ignorar, porque tá no âmbito esportivo, né? Tá ali no estádio, cometeu em virtude de uma paixão, não. São torcedores sim, e precisamos de leis, né, que se enquadrem aí no âmbito desportivo. Tá? Isso é apenas a minha opinião. A gente insistir que não são torcedores não vai mudar nada. Enfim, eu acho que é só tentar, de alguma forma, eu entendo a boa intenção, tá? Eu entendo a boa intenção, de alguma forma desvincular essas pessoas do cenário esportivo, mas estão inclusos no cenário esportivo. Enquanto isso não mudar, enquanto não houver uma movimentação em relação à punição no âmbito desportivo, muito difícil alguma coisa vai acontecer, tá? Isso aqui é apenas um desabafo, tá? Mas assim, o torcedor, aqui eu tô falando, voltando à questão do torcedor, né? Não dá para condenar muito o torcedor apaixonado, né? Tirando esses episódios de violência, como eu cito aqui. Agora, assim, o que eu cobro é a postura do clube. Na minha opinião, o Botafogo ano passado não teve postura, né? O John Textor não teve postura de um dirigente. Então eu espero que essa temporada ele tenha postura, né? Porque não ter bancado, com todo respeito, gente, aqui com todo respeito, né? O Bruno Lage não vinha fazendo um bom trabalho e o torcedor vai pedir a saída do treinador mesmo, porque o torcedor ele é apaixonado, como pediu a saída de Luiz Castro. Só que aí é preciso ser profissional. Assim como o John Textor foi profissional ao manter o Luiz Castro, ele deveria ter sido profissional em manter Bruno Lage. Por mais que o treinador tenha pedido para sair. Tá? Às vezes o treinador fala, pô, não tem ambiente, está realmente muito difícil, vamos fazer um bem bolado. Vamos, os jogadores não querem mais, a comissão não quer mais. Eu acho que faltou profissionalismo ali. Faltou profissionalismo. Porque ele pôs o Tiquinho no banco. Tudo bem, Lúcio Flávio colocou o Tiquinho para jogar e alguma coisa aconteceu, né? Então, assim, existem diversos erros que foram cometidos no ano passado. Entendo o lado dos jogadores, entendo e critico o lado dos jogadores. Eu não acho que o jogador tem que mandar coisa alguma. Eles têm que ser profissionais e trabalhar. Mas
Eles deixam ali, muito provavelmente foram consultados e deixaram a sua opinião. Não gostamos do treinador. Mas tudo bem, até aí nós não vamos faltar com o profissionalismo. E eu imagino que nunca faltaram com profissionalismo, imagino eu. Mas escolheram o treinador, né? E a gente sabe que quando isso acontece, pouca coisa é bem sucedida no futebol de hoje, tá? Futebol de hoje com muito profissionalismo, equipes com muito dinheiro, né? Muita estrutura. Enfim, né? Enfim, aqui a gente deixa apenas esse destaque porque fica a preocupação, né? Fica a preocupação, o início de temporada que pode se assemelhar muito ao início de temporada passado. A gente sabe que o orgulho do torcedor realmente está muito ferido e eu não tenho nem como argumentar com esse torcedor, né? De repente, pô, não vou no estádio mais, o ano passado me fez muito mal. O que eu posso pedir é pro torcedor que seguir apoiando, né? Nada, nada é uma paixão, foi uma frustração muito grande, mas eu acho que é na nossa vida, né? Se vale de alguma coisa pro torcedor do Botafogo, na nossa vida ela é feita de frustrações mesmo, né? E a gente lidar com essas frustrações faz parte da vida, tá? O Vasco da Gama fica aí um grande resultado e o torcedor, obviamente, né, tem que tirar uma casquinha, né? Tem que tirar uma casquinha. São duas SAFs agora, mas uma venceu a outra e venceu bem, né? E venceu bem. Bom, vamos seguir aqui. Me delonguei demais aqui, a gente fica divagando, né? Vambora, vamos com o Campeonato Paulista aqui, só deixando destaque, tá? Os outros resultados, o Volta Redonda empatou com a Portuguesa, o Audax perdeu para o Nova Iguaçu, mais uma vitória do Nova Iguaçu, hein? Tá aqui no meio dos gigantes cariocas, a gente vai ter hoje Flamengo encarando Boa Vista, tá? Fica aqui o nosso destaque. Vamos para o Campeonato Paulista? Vamos passar por alguns resultados rapidamente, tá? O São Paulo empatou em 2-2 com o Bragantino, jogo que o Bragantino saiu até na frente, tomou a virada, isso tudo no final do jogo, tá? Final do jogo, São Paulo empatou, virou e o Bragantino empatou. Finalzinho do jogo, tá? Inclusive o gol de virada do São Paulo, o gol de empate do Bragantino, se eu não me engano, vieram nos acréscimos. Eu não tenho certeza o gol da virada do São Paulo, mas o gol do Bragantino com certeza foi mais de 50 minutos de acréscimo, se eu não estou enganado, tá? Então, grande jogo. O São Paulo passando por um momento de oscilação. Eu tinha dito isso no nosso último podcast, quando eu falei de São Paulo. Eu acho que não é pro torcedor se desesperar, até porque teve um início de temporada mágico, né? Vencendo a Supercopa do Brasil, vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu acho que agora passa por aquele. Houve um momento de euforia, de muita adrenalina, e agora a gente começa a ver assim, pô, houve de fato uma mudança de trabalho. Houve uma mudança de conceito, né? Houve uma mudança na forma de trabalhar. Agora a gente precisa se adaptar. Eu acho que esse é o momento que vive o São Paulo, é um momento de adaptação ao novo treinador. E, cara, assim, se vai dar certo ou não no aspecto tático, né, na questão física, a gente não sabe. A gente sabe que é um excelente treinador pelo trabalho que ele fez no Água Santa e no Juventude. Só que ali o São Paulo é diferente, né? É uma equipe com um porte um pouco diferente, é uma prateleira um pouco diferente, né? Só o tempo vai dizer. Mas no aspecto da mobilização, o que ele conseguiu fazer com essa equipe do São Paulo para conseguir vencer o Corinthians na Neoquímica e vencer o Palmeiras, bater o Palmeiras, né? Nas penalidades na disputa da Supercopa do Brasil, isso não é pouca coisa. Por isso que eu acho que assim, é preciso torcedor dá tempo, deixa respirar, deixa trabalhar, precisa de tranquilidade neste momento, tá? Para que os jogadores assimilem os conceitos, as ideias, e eu tenho certeza, até pelo que a gente já viu, tá? Até pelo que em pouquíssimo tempo a gente já viu, eu tenho certeza que vai conseguir fazer um bom trabalho. Mas nos momentos difíceis é preciso muito respaldo, tá? Aqui o Santos navegando tranquilamente no Campeonato Paulista, 19 pontos, uma derrota para o Novo Horizontino, jogando na Vila Belmiro. Acho que, cara, assim, para muita gente falar, pô, na Vila Belmiro e tal, para mim foi com todo respeito ao Novo Horizontino, tá? Que não é desmerecendo a vitória do Novo Horizontino, até porque fez um belo jogo, mas é um Santos que tá num outro modo já, né? Já tá num outro modo, já tá classificado para a próxima fase, né? Tem muito ponto, tá sobrando no topo do grupo A aí, uma das melhores equipes do campeonato, se não a melhor, né? Tem 19 pontos o Santos,
Deixa eu ver aqui, o Palmeiras tem 18, o Bragantino tem... O Santos tá sobrando, né? O Santos é líder geral neste momento, né? Então é uma derrota que, assim, aconteceu, eu acho que vai, assim, deu um sinal de alerta de, olha, não podemos vacilar, né? Não podemos vacilar, porque nada, outras equipes vão buscar a melhor, a colocação geral para sempre decidir em casa, né? Sempre decidir em casa, não. Decidir em casa numa eventual final, né? No eventual final é o único o jogo do Paulista que tem ida e volta. Então fica esse importante conquista, né? Essa é importante conquista. Então, obviamente que para mim, todo respeito ao Novo Horizontino, foi uma grande vitória. Vencer o Santos na Vila não é fácil, mas aquele modo de assim, era um time com uma outra frequência, numa outra rotação, toma um choque de realidade, opa, né? Não podemos vacilar. E agora acho que a gente volta a ver um Santos diferente mais uma vez, tá? Retomando aquela equipe mais pilhada, mais concentrada, buscando resultados, porque a liderança geral no Paulista a gente sabe como é importante. E nas duas últimas temporadas a gente viu o que aconteceu, né? O Palmeiras conquistando os dois últimos campeonatos paulistas muito pelo fator casa, né? Por ter feito a melhor campanha das duas últimas edições do Campeonato Paulista, pelo menos. Eu não me recordo antes disso, mas as duas últimas edições eu me recordo muito bem, tá? Aqui o grande jogo do final de semana, talvez, né? A gente deixou o destaque aí para Botafogo e Vasco, Palmeiras e Corinthians. O jogo foi na Arena Barueri. Para quem não sabe, o Palmeiras não está jogando no Allianz Parque, em sua residência, pela questão do gramado. Palmeiras abriu 2-0 e tomou o empate. O empate veio com o Corinthians com dois jogadores a menos. Cássio foi expulso e o Yuri Alberto, se eu não me engano, se machucou, né? Agora não me recordo. Peço perdão ao torcedor. O Corinthians estava sem dois jogadores e conseguiu um empate, tá? Pro Corinthians, obviamente, é uma questão épica, né? Não tem nem o que falar. É só procurar a reação dos torcedores corintianos no YouTube, especialmente, deixa aqui o nosso destaque ao craque Neto, que foi simplesmente a loucura. Eu achei que ele fosse passar mal. E pro Palmeiras, assim, gente, a gente sabe que clássicos é sempre importante vencer. E o torcedor palmeirense já fica com uma certa mágoa, né? Por ter deixado escapar o título da Supercopa do Brasil. A gente sabe como é que é. E agora o empate com o Corinthians, sendo que estava vencendo por 2-0, né? Tem essa questão. Só que como eu falei, assim, pro torcedor corintiano, não tem nem o que falar, né? Só destacar a questão de ter dois jogadores a menos e ter alcançado empate com o Palmeiras, uma partida que estava perdendo de 2-0, com o Palmeiras mandante, torcida única, né? Que é mais o quê? Domingo terminou em festa, né? Agora, assim, pro torcedor palmeirense, eu acho que fica, cara, o destaque assim. Calma aí, gente, tá fazendo um barulho aqui. Eu não é que eu perdi as palavras, não. Tem um, não sei se dá para ouvir no microfone, mas tá rolando um caminhão aqui fora. Bom, eu acho que ele não vai. O cara tá tentando ligar o caminhão, eu tava esperando o caminhão ligar, né? Mas enfim, eu acho que não vai escapar pro microfone. Mas pro torcedor palmeirense, assim, o fato, mais uma vez, a questão da mentalidade, né? Como que o Palmeiras começa a partida. É óbvio que tomar um empate no final mostra que, assim, existe uma falha na mentalidade. É um time que tá relaxando e tá deixando escapar resultados importantes. Agora, sim, a questão da mentalidade, né? O quanto que o Palmeiras começa em alta rotação, em alta frequência. Se conseguir manter isso ao longo dos 90 minutos, é um Palmeiras que muito provavelmente deve vencer todos os principais rivais, tá? Se conseguir manter essa pegada. Conseguir executar isso com o Corinthians, que talvez seja o maior rival do Palmeiras, né? Tem torcedores que preferem vencer o São Paulo, tem torcedores que preferem vencer o Santos. E a grande maioria, imagino eu, preferem vencer o Corinthians. Agora sim, por isso que eu falo, não dá para colocar rivalidade, qual que é mais rival que quem, né? Agora sim, com o Corinthians, que eu coloco como o principal rival do Palmeiras, né? Que eu falei, aí talvez, é uma questão histórica, talvez para alguns torcedores, por episódios recentes, resultados recentes, a rivalidade com o São Paulo esteja mais acentuada. Mas a rivalidade com o Corinthians, inegavelmente, é a maior de todas. O Palmeiras conseguir iniciar uma partida dessa forma, eu acho que é algo importante, né? Mostra uma questão da mentalidade muito forte, uma questão, uma coisa praticada que a gente destacou muito
do trabalho do Abel Ferreira. Agora sim, óbvio que existem defeitos, né? E os torcedores vão apontar, a imprensa vai apontar, os comentaristas vão apontar, o próprio Abel, a gente critica o Abel aqui, mas o próprio Abel sabe o que está acontecendo, ele muito provavelmente está vendo os erros. A nossa crítica, que eu estendo essa crítica desde o ano passado, é que o Palmeiras defensivamente já não é mais o primor que foi há 2 anos atrás, né? No ano passado, o Palmeiras mostrou ser um time que fazia muitos gols, iniciou a temporada assim, inclusive, mas tomava muitos gols. Não tomava muitos gols, sofria muitas, cedia ao adversário muitas chances de gol. Chances claras e muitas vezes defendido pelo Everton, né? E isso a gente destacava incansavelmente, inclusive em coletiva. E o Abel Ferreira, ele muitas vezes preferia ser negacionista, né? Dizer que o camarada que estava perguntando estava querendo criar crise, que ele preferia ficar com os bons números, e quando chegou nos momentos derradeiros da temporada, isso se cobrou. Então eu espero que nessa temporada o Abel tenha uma mudança de postura em relação a essa crítica, porque eu sinto que não mudou. O Palmeiras defensivamente é um time mais frágil, tá? Desde a saída do Danilo, eu não consigo conceber isso. Eu acho que houve tempo suficiente para que encontrassem jogadores ou um esquema tático que permitisse ao Palmeiras ser mais seguro. Mas enfim, muita gente vai apontar a questão Danilo até hoje, né? A falta que o Danilo faz, e por isso que o Palmeiras é mais sofre mais defensivamente. Eu acho que já houve tempo para sanar esse problema. Mas enfim, isso são questões de cada um, inclusive do próprio Abel Ferreira. Eu só espero que o Abel, em virtude até do que já está acontecendo nessa temporada, e um resultado impactante como foi esse jogo contra o Corinthians, que ele olha e fala, não, realmente existem coisas a serem corrigidas no aspecto mental, mas eu acho que principalmente na disciplina tática de jogo. Isso é uma coisa que está faltando e essa temporada já aconteceram resultados semelhantes. Santo André, se eu não me engano, aconteceu isso. Agora Corinthians. Então, assim, eu acho que existem muitas coisas a serem corrigidas e eu espero que o Abel não se prenda a números, como ele fez no ano passado. Que ele não entre no modo negacionista. Que ele entre no modo de, cara, existe um problema, a gente está tentando corrigir desde o ano passado, mas não está conseguindo, né? E aí entra o papel dele de grande treinador de corrigir esses problemas. Se ele, assim, não o conseguir, aí é uma questão dele refletir sobre o próprio trabalho. Algumas mudanças que ele tem que fazer nos próprios métodos, no próprio método de trabalho. Agora, que existe um problema, existe. E desde o ano passado. Isso vem sendo falado desde o ano passado, mas o Abel preferiu ser negacionista naquele momento. E isso se cobrou, na minha opinião, e se cobrou. Resultado decisivo da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Tá? Então eu espero que essa temporada ele tenha uma postura diferente. Cara, a gente já perdemos um título para o São Paulo mais uma vez. Existem coisas que precisam ser mudadas, né? Na forma de trabalhar. Não jogadores, tá, gente? Não jogadores, mas de repente na forma de trabalhar. Tá certo, gente? Vamos para as notícias esportivas? Não era para eu me delongar tanto. A gente fez uma reflexão muito grande na parte de Botafogo, agora de Palmeiras. Vamos na Copa do Brasil, né? Era a notícia que eu queria deixar de destaque hoje, tá? Jogo único. Os visitantes têm a vantagem do empate. Aí você pode ter sentimentos vistos. Eu não concordo muito também, mas faz parte. É o regulamento, todo mundo assina. É preciso enxugar o calendário. É difícil. Então, os visitantes nessa fase da Copa do Brasil têm a prioridade, né? A vantagem do empate. Fica aqui o destaque de algumas partidas: Porto Velho, Remo, Nova Venécia e Botafogo, tá? Vão abrir a competição. São 80 times divididos em 40 confrontos de jogo único. E os visitantes têm a vantagem de se classificar pelo empate, tá? Jogos da primeira fase, alguns destaques aqui. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só ver as premiações, né? Por isso que eu falei, quando a gente abriu o podcast hoje falando da Copa do Brasil, uma competição glamurosa, né, mas que também provê uma premiação de dinheiro bastante interessante. Nessa primeira fase, por entrar em campo, os times ganham 1.470.000, tá? Os times da Série A, os da Série B, 1.310.000. E aí, os demais clubes, mais de 750 mil
reais, tá? Caso passem a segunda fase, os valores aumentam e vão se acumulando. Por exemplo, os demais clubes que não são nem da Série A nem da Série B já chega perto aí da casa de R$ 1 milhão, tá? Fazendo aqui nossa singela homenagem a Silvio Santos, tá? Vambora aqui, ó. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal, vice-campeão e o campeão da Copa do Brasil, tá? E aqui é por fase, tá? É por fase. Vambora, vamos falar de Santos rapidinho. Deu uma. Aqui a matéria é por Ana Canhedo, Bruno Gutierrez e Iago Rudá, tá? Entrevista com o presidente do Santos. E eu gostei de algumas palavras. Eu queria deixar apenas o Marcelo Teixeira, deixar destaque apenas para algumas palavras, algumas coisas que foram. Palavras não, né? Eu não vou chegar nas aspas, mas algumas coisas que foram ditas pelo presidente e que eu acho muito importante. Né, que eu acho que o presidente ele é um torcedor, ele tem que viver essa paixão, mas ele tem que ser ponderado, né? Acima de tudo, ele tem que ser ponderado. Ele não pode tomar decisões emocionadas, ainda mais porque ele está mexendo com não só com a paixão dele, mas de tantos milhões de torcedores. E aqui alega um rombo de 65 milhões deixados pelo André Rueda, que é o antecessor, o Andrés Rueda. E negociação com o novo patrocinador master pode chegar a 135 milhões de reais e adota cautela no plano de repatriar o atacante Neymar, né? O Neymar que está jogando ali no Oriente Médio. É impossível trazer o Neymar hoje, a menos que ele abra mão de muita coisa, né? É impossível trazer o Neymar. Então eu gostei disso. Fala do rombo, fala do que ele está tentando com o patrocinador, com o patrocínio master e a questão Neymar, porque obviamente o torcedor sonha, mas é preciso pôr um pouco de realidade no sonho do torcedor, tá? Hoje tem os sonhos mais rápidos para concluir, sonhos que são necessários, tá? Eu acho que é isso que um clube precisa de um presidente, um cara que vai atuar de acordo com a realidade do seu clube, tá? E aparentemente, esse me parece ser o momento do Marcelo Teixeira, um cara ponderado, sabe das dificuldades e ele vai adotar uma administração de acordo com a realidade do Santos, tá? Não vai fazer loucura para tentar repatriar Neymar, sabe que é impossível, né? Enfim, mas o torcedor não custa sonhar. E aqui, deixar o destaque para o Endrick, né? Que já foi vendido ao Real Madrid, mas segue rendendo muita grana ao Palmeiras, tá? Bateu mais uma meta da sua venda ao Real Madrid, né? Impressionante, já valeu 40 milhões de reais ao Palmeiras. Os gols do Endrick, tá? Os gols do Endrick. Então vamos aqui. Por isso que eu falei, gente, pro torcedor do Palmeiras, eu deixei aqui o destaque do Palmeiras. A gente falou da questão do dentro de campo, né? Como o Palmeiras começou contra o Corinthians e tudo mais, fazendo 2 gols. Mas o empate de 2-2 teve gol do Endrick e tem grana que vai entrar, né? Então existem coisas boas também, tá? A cada 5 gols do atacante no clube, o time espanhol paga mais 2,5 milhões de euros, tá? Cerca de 13,3 milhões de reais na cotação atual. Ele já marcou 15 vezes desde que a transferência foi sacramentada e eu acredito que deve conseguir mais alguns. Nessa cláusula tem como limite 25 gols. Então, o Henrique chegou a 15, dá para fazer mais 10 aí e, né, ajudar o Palmeiras um pouquinho mais com a questão financeira, tá certo, gente? Acho que é isso. Por hoje é isso, eu vou encerrar. Estamos quase chegando a 30 minutos. Não era para ter gravado tanto tempo, mas a gente se delongou um pouco mais, né? Divagando um pouquinho sobre o nosso futebol. Você que nos acompanha até aqui, deixa uma moral pra gente, tá? E fica aquele nosso velho convite. Você que nos acompanha de outro estado, deixa o comentário também. A gente vem atrás de informação e traz um pouquinho mais do seu estadual de coração, tá certo? Ó, gente, eu vou encerrar por hoje. Muito obrigado, um forte abraço. E ao longo da semana nós vamos voltando aos poucos aí, tá? É isso. Por hoje é só. Muito obrigado e tchau.